dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja bem-vindo a mais um devocional. Seja bem-vindo a mais um momento na presença de Deus, onde nos colocamos diante dele para aprender mais da sua palavra. Vamos iniciar mais um dia na presença de Deus. Como é bom começar o dia diante daquele que tudo pode, que tudo faz. Esse é o nosso Deus, que nos desperta nessa manhã para estar na sua presença. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Dona Heloísa, seja bem-vinda. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda. Bom dia, Vilma. Que Deus os abençoe. Vamos começar mais um devocional, mais um dia na presença do Senhor. Como é bom, né? Vocês estão me ouvindo bem? Olha os coraçãozinhos subindo aí. Coraçãozinho subindo é bom. Vamos começar mais um dia, né? O som tá baixo hoje? Para mais alguém tá baixo ou tá bom? Dá uma olhada no seu celular, Vilma, vê a questão do volume. Eu vou aumentar um pouco aqui também, mas aqui já está no máximo. Vê se vocês estão me ouvindo bem. Vê se está melhor. Antes da gente começar. Mais alguém está com som baixo ou tá bom? Tá me ouvindo bem? Vamos chegando. Dona Heloísa está bom? Bom dia, Mira, seja bem-vinda, querida. Gi, para você tá bem? Você tá ouvindo bem? Para a Gabi tá bem? Que bom, Vilma, que ficou melhor. Coisas de internet, né? Mas quando for assim, não deixem de falar não, tá bom? Pra gente ter uma noção aí se vocês estão ouvindo bem. Obrigado, Gi. Obrigado, gente. Vamos começar o nosso devocional. Todos nós desejamos ter uma vida abençoada. Afinal de contas, eu e você fomos criados para isso. Fomos criados para ter uma vida abençoada, fomos criados para dar certo. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Fomos criados para dar certo. Por isso tenha certeza de que eu e você daremos certo, estamos dando certo a cada dia. Bom dia, Aline, seja bem-vinda, querida. Porque fomos criados para isso, somos projeto de Deus, somos ideias de Deus, somos propósito de Deus. Deus não nos criou à toa, não estamos nesse mundo à toa. Fomos criados por Deus para que possamos ser uma bênção para nós mesmos e para os outros e para o próprio Deus. Fomos criados para ter uma vida abençoada. Como eu disse no devocional de ontem, o próprio Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele disse que vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando a gente fala em abundância, quando a gente fala em prosperidade, não significa somente a área econômica e financeira da vida. Significa todas as áreas da nossa vida. Se você está com a saúde boa, você é uma pessoa próspera, abundante na saúde. Se você é uma pessoa que está com a sua família bem, tranquila, confortável, você é uma pessoa extremamente abençoada na família, próspera, abundante. Esse é o sentido da vida abundante. Mas o ser humano,
ele quer receber as bênçãos de Deus e não tem nada errado com isso. Entenda uma coisa, grave isso. Deus não tem problema nenhum em te abençoar. Deus não tem problema nenhum em te abençoar. Pelo contrário, é desejo de Deus ver eu e você bem em todas as áreas da vida. Só que entenda uma coisa, viver com Deus, obter as bênçãos do Senhor, viver uma vida abençoada, não é de qualquer jeito. Existe um caminho para percorrer, existem coisas que devemos entender, coisas que devemos fazer para que as bênçãos do Senhor nos alcancem. Precisamos entender algumas coisas importantes para que a gente possa ter uma vida abençoada. E esse vai ser o nosso devocional de hoje, a estrada da bênção. A estrada da bênção. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida. Existe um caminho que devemos percorrer, existe uma estrada específica para que as bênçãos do Senhor nos alcancem, para que as bênçãos do Senhor sejam uma realidade na nossa vida. Entenda que não é Deus que não quer abençoar. Às vezes, na grande maioria das vezes, nós é que não estamos prontos para receber as bênçãos de Deus. Pode estar certo que muita coisa que você vive hoje, muita coisa que você conquistou hoje, muita coisa que você já tem hoje, se você tivesse recebido essas coisas de Deus lá atrás, quando você ainda era mais nova, mais novo, quando você ainda não tinha muita experiência, quando você ainda não tinha atingido esse grau de maturidade que você tem hoje, certamente você não saberia lidar com as bênçãos que Deus te deu hoje. Certamente você não saberia administrar as coisas que você tem hoje. Entenda que as bênçãos do Senhor, elas andam alinhadas com a nossa maturidade e com a nossa capacidade dada pelo próprio Deus de saber lidar com as bênçãos que recebemos. Bom dia, Marta, seja bem-vinda, querida. Então existe um caminho a percorrer. E eu quero começar esse devocional lendo com você 1 Samuel capítulo 1, do versículo 1 ao 20. Hoje vamos ler um versículo um pouco grande, mas se faz necessário para o tema de hoje, que conta a história de uma mulher chamada Ana. Ela queria obter uma bênção do Senhor. Bom dia, Cá, seja bem-vinda, querida. Ela queria obter uma bênção do Senhor. Ela queria receber graça do Senhor. E eu sei que eu e você, de repente, eu estou falando aqui com pessoas de manhã que estão querendo obter algumas bênçãos do Senhor. Estão querendo realizar algumas coisas e ter a graça de Deus, a soberania de Deus sobre a sua vida, para você conseguir realizar as coisas que de repente são da vontade de Deus, mas que você ainda não realizou porque você não está percorrendo a estrada da bênção, a estrada correta. E a história de Ana é uma história que vai me ensinar e te ensinar como obter as bênçãos do Senhor, como percorrer essa estrada que nos leva à bênção do Senhor que já está pronta. Entenda que tudo aquilo que é seu, tudo aquilo que é para você, é exclusivamente para você e de mais ninguém. As bênçãos do Senhor para a sua vida, elas já estão prontas. Agora, a pergunta é, e você? Está pronta? Está pronto para receber? Você está preparada? Você está amadurecida? Você está com capacidade suficiente dada por Deus para receber as bênçãos do Senhor? Porque as bênçãos na hora errada, no lugar errado, no momento errado, ela não nos abençoa, pelo contrário, ela nos atrapalha a viver. E Deus sabe disso. Por isso Deus nos prepara, por isso Deus nos forja, por isso Deus nos amadurece, para que as bênçãos do Senhor possam se realizar na nossa vida. Amém?
Então vamos começar o devocional de hoje lendo 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 em diante, que é a história da Ana, uma mulher que gostaria de ter um filho e não era possível porque ela é estéril. Ela era estéril. Ela era esposa de um homem, Eucana, e ele tinha duas mulheres, Penina e Ana. Ela não poderia ter filho, a outra tinha filhos, poderia ter filhos. Vamos conhecer um pouco da história dessa mulher que tem muito a nos ensinar sobre percorrer a estrada da bênção. Diz assim a palavra de Deus. Preste bem atenção nessa porção da palavra, ela é um pouco longa, mas ela se faz necessária no contexto do devocional de hoje. Preste bem atenção. Havia certo homem em Ramataim, Zufitá, nos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão e neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Eframita de Sufé. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, observe essa frase, todos os anos, esse homem subia de sua cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, um dos filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril a sua rival, porque o Senhor tinha deixado estéril a Ana, no caso, a sua rival, a Penina, provocava continuamente a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à estrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia, como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Olha a resposta do sacerdote. Vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor lembrou dela. Grave isso. O Senhor lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho. Ele deu o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Até aqui. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Rose, seja bem-vinda.
Deus abençoe vocês. Essa é a história de Ana, uma mulher que foi humilhada, uma mulher que ano após ano foi injustiçada, humilhada, mas ela perseverou, ela se colocou diante do Senhor, fez o seu pedido, fez o seu voto, foi abençoada, deixou de ser estéril e teve o seu primeiro filho chamado Samuel. Samuel foi um homem incrível, foi o maior dos sacerdotes que Israel já teve. E ele não só foi sacerdote, ele foi juiz e ele foi profeta. A bênção foi tamanha que esse homem se tornou juiz, profeta e sacerdote do povo de Israel. E foi o maior sacerdote que o povo já teve. E depois disso, se você continuar lendo 1 Samuel, Ana teve outros e outros filhos. Deus a abençoou extremamente. O que eu e você podemos aprender com essa história de Ana? Lembrando que o tema da nossa mensagem agora do Devocional da Manhã é a estrada da bênção. Ou seja, não pode se viver com Deus de qualquer jeito. Para obter as bênçãos do Senhor, para ser abençoado por Deus, existe uma estrada a ser percorrida. E hoje vamos conhecer um pouquinho sobre essa estrada. Mas entenda uma coisa, os caminhos do Senhor são insondáveis. A forma que o Senhor trabalha na minha vida e na sua vida são formas diferentes. Porque o nosso Senhor, Ele é criador e Ele é criativo. Ele age da forma que Ele quer. Ele age como Ele quer, na hora que quer. Essa é a soberania de Deus. Ele está acima do tempo, acima das nossas vontades. Precisamos entender isso. Em sua palavra, na palavra de Deus, encontramos diversos exemplos da criatividade de Deus e da forma que Deus trabalha. Bom dia, Silvia, seja bem-vinda, querida. E da forma que Deus trabalha. Tanto na parte de dar as bênçãos e de realizar os milagres. Se olharmos alguns milagres de Jesus, podemos confirmar isso que eu estou falando. Deus tem uma forma diferente, uma forma individual, uma forma de trabalhar com cada pessoa. Eu separei aqui alguns versículos que mostram isso e relata isso. Por exemplo, em Mateus capítulo 8, versículo 2, Jesus curou um leproso que lhe pediu uma bênção. O leproso chegou diante de Jesus e pediu para ser curado. Foi o leproso que chegou até ele e pediu. Mas também ele curou a sogra de Pedro sem que ela mesma ou qualquer outra pessoa tivesse pedido. Viu que a ação foi diferente, as duas foram de cura. Porém, um foi até Jesus e pediu a sua bênção. E no caso da sogra de Pedro, que está em Mateus 9, versículo 18, ninguém intercedeu pela sogra, ninguém falou nada, mas Jesus chegou lá e curou a sogra de Pedro. A cura existiu para os dois, só que a forma que foi feita foi diferente. Jesus curou um criado de um centurião à distância. Entenda, Jesus não precisou nem estar presente. À distância, ele curou um funcionário, um criado de um centurião. Isso está em Mateus capítulo 8, versículo 6. Mas ele fez questão de ir à casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo. Um ele curou à distância e o outro ele ressuscitou a filha de Jairo que estava morta. E ele foi até a casa de Jairo para fazer isso. Isso está em Mateus capítulo 9, versículo 18. Percebe a diferença? Jesus agiu de forma diferente nesses dois casos. Outro caso, Jesus curou 2 cegos e pediu que mantivessem o milagre em segredo. Porém, ele curou também um paralítico na frente da multidão. 2 cegos ele curou na calada do esconderijo ali, não no meio da multidão. Ele fez uma coisa
meio que individual, sem ninguém saber, e pediu que mantivessem esse segredo. Por outro lado, ele curou um paralítico na frente de dezenas e dezenas de pessoas. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que a forma que Deus trabalha, cabe a Ele decidir. Esses exemplos que vimos nos mostraram que não há uma fórmula secreta, não há rituais, não há palavras mágicas que garantem a bênção que precisamos. Pelo contrário, mostra que Deus faz o que quer, quando quer e principalmente do jeito que Ele quer. Essa é a primeira coisa que precisamos entender ao entrarmos na estrada da bênção. Existem aqui duas verdades que precisamos entender que foram estabelecidas até aqui. A primeira verdade é que o caminho até a bênção nem sempre é fácil, mas é igual. A estrada sempre é a mesma. Essa é a primeira verdade. O caminho da bênção nem sempre é fácil. E a segunda verdade é que o caminho até a bênção nem sempre é igual. O igual é o Deus, que é único, mas as formas são diferentes. Então entenda, o caminho até a bênção nem sempre é igual. E o caminho até a bênção nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Deseja ser abençoado? Deseja ser abençoada? Então preste muita atenção nesse devocional de hoje. Uma palavra que Deus entregou no meu coração ontem, que me abençoou de uma forma tão profunda, que eu tenho certeza que vai ser também uma bênção para você. Mas dessas duas verdades, que a bênção não é sempre igual, e que a bênção, a estrada, o caminho da bênção nem sempre é fácil, dessas duas verdades eu quero falar da segunda, que o caminho até a bênção nem sempre é fácil. Mas vamos entender algumas coisas importantes que podemos aprender com a história de Ana. O caminho até a bênção nem sempre é fácil, mas sempre valerá a pena. Grave isso. O caminho até a bênção nem sempre será fácil, mas sempre valerá a pena. Grave isso. Grave isso no seu coração. Não importa a sua dificuldade, não importa a sua jornada, não importa o caminho que você está percorrendo para obter as bênçãos do Senhor que já estão prontas para você. Não importa a dificuldade, mas entenda, sempre valerá a pena. Algumas lições importantes que devemos aprender com Ana. Ana ia à casa do Senhor ano após ano, atrás da sua bênção. Todo ano, Eucana subia a Jerusalém com as suas mulheres e ao templo, ali, ele sacrificava. Isso era costume na época. E Ana sempre estava ali orando, indo atrás da sua bênção, pois ela queria ter um filho. Essa era a bênção que ela queria conquistar. E ela sempre voltava de mãos vazias. Mas entenda uma coisa, ela nunca desistiu de adorar a Deus. Nunca desistiu de adorar a Deus. Entenda que ela foi perseverante. Então a primeira coisa que faz parte da estrada da bênção, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus quer ver se você é perseverante. Deus quer ver se você é perseverante. Está demorando? Você não vê solução? Você não vê que você não conquistou a bênção que você queria, a bênção que Deus tem para a sua vida? Entenda, Deus quer ver se você é perseverante. Como Ana, que ia atrás da sua bênção ano após ano, ela sempre voltava de mão vazia, mas ela nunca desistiu de adorar ao Senhor. Sempre que ela voltava lá, ela voltava em adoração ao Senhor. Sabe, queridos, entenda uma coisa, uma comparação muito clara para ficar fácil de entender. Um torcedor de um time, ele não troca de time mesmo que ele fique 20 anos sem ganhar algum título. Um torcedor, ele não troca de time.
Se ele é palmeirense, ele vai ser palmeirense sempre. Se ele é flamenguista, ele vai ser flamenguista sempre. Porque ele não muda de time. Ele sabe que um dia o seu time vai ganhar. O seu time vai ganhar. A perseverança, queridos, é fundamental para que as bênçãos do Senhor se cumpram na sua vida. Por isso que eu disse que o caminho até a bênção nem sempre é fácil. Porque ser perseverante não é muito fácil. A gente entra muito fácil no comodismo. A gente entra muito fácil no tá bom assim. Mas Ana não sossegou enquanto ela não teve o seu filho nos seus braços. Todo ano ela subia ao templo, a Jerusalém, para poder adorar o Senhor e clamar pela sua bênção. Olha o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Jesus Cristo nos conta uma parábola que a gente pode chamar da viúva chata. É uma parábola que o Senhor nos mostra a importância da perseverança. Lucas capítulo 18, versículo 1 em diante diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis atendê-la. Então ela ia lá, sempre, pedindo para esse juiz fazer justiça na vida dela. Ele nem acreditava em Deus, nem temia a Deus, mas ela estava lá, sempre dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. Mas depois de tanto tempo, o juiz disse consigo mesmo: Ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que enfim ela não volte e não me importune mais. E disse o Senhor: Ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Olha o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Que você precisa perseverar, e o que te faz perseverar é a fé. E ele disse: por acaso o Senhor, quando voltar, ele achará fé na terra? Muitas pessoas desistem fácil. Muitas pessoas largam os pontos, entregam os pontos facilmente. Ei, Deus está dizendo nessa manhã para você: quer ser abençoada? Quer ser abençoado? Permaneça em mim. Continue firme, persevere, continue clamando, continue fazendo o que é certo, continue vivendo seus princípios e valores cristãos. Deus quer ver se você é perseverante. Bom dia, Maurício, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Sabe, às vezes você vê uma pessoa sendo abençoada do seu lado e de repente você continua de mãos vazias. Então você fica se perguntando: o que está de errado? Você fica se questionando, pensando em desistir. Mas entenda uma coisa: pare de pensar assim, persevere, creia. Quem pede, recebe. Quem bate na porta, ela se abre. Quem procura, acha. Persevere, não desista da sua bênção. Deus tem promessas para você. Deus tem bênção para a sua vida. Persevere, continue. A segunda coisa que aprendemos com Ana é que muitas vezes Deus prova uma pessoa antes de abençoá-la. Entenda isso. Muitas vezes Deus prova uma pessoa antes de abençoá-la. Prova se essa pessoa está pronta. Prova se essa pessoa é fiel. Prova se essa pessoa está madura o suficiente para receber essa bênção. Muitas vezes Deus prova. No versículo 6 que lemos, sempre que Ana ia à casa do Senhor, ela era humilhada, ela era afrontada pela sua rival, mas ela não desistia de adorar a Deus. Ela não desistia
de adorar a Deus. Ela estava profundamente triste e infeliz, mas ela não desistia. Ao chegar na casa de Deus, ao invés de encontrar amor e compreensão, ela encontrou um sacerdote carnal que julgava mal e ofendia. O sacerdote Eli não era fácil, os seus filhos eram corrompidos, mas ela estava ali não por causa do sacerdote, ela estava ali por causa de Deus. Isso nos ensina o seguinte: você está clamando no lugar certo, você está orando para a pessoa certa, você está pedindo para quem pode te dar todas as coisas. Ana estava ali, ano após anos. Eu quero ilustrar uma coisa, uma ideia que eu escrevi nesse devocional para ilustrar bem essa questão de prova. Uma coisa simples para você entender. Por que os fabricantes de carro, as empresas, as fábricas de carro, destroem tanto carros nos seus testes antes de colocar no mercado para vender? Eu não sei se você sabe disso, mas um carro, antes dele entrar no mercado para ser vendido, ele já foi destruído milhões de vezes em simulações de acidente, de batida, para testar o carro, para corrigir as falhas de projeto, para ver se a matéria-prima que está sendo utilizada aguenta determinadas coisas, para depois ele liberar a venda para os compradores de carro. Sabe, queridos, as lutas que você passa, as batalhas que você enfrenta, é uma permissão de Deus para ver se você aguenta, para ver se você está forte, para ver se você está sendo provado, se você aguenta firme. Lembra o que eu disse num desses devocionais que fizemos? Eu não sei se você sabe, mas um diamante, antes dele se tornar um diamante, ele era um carvão. Sabia disso? Um diamante, que é uma das pedras mais preciosas, antes de se tornar um diamante, ela era um carvão. E o que é o diamante? O diamante é o resultado de um carvão que aguentou altas temperaturas no forno e altas pressões. Todo carvão que aguenta altas temperaturas e altas pressões, ele se torna um diamante. Quer se tornar um diamante nas mãos de Deus? Aguente. Deixe ser aprovado, porque depois de ser provado e aguentar até o fim, você será aprovado. Entenda isso. Depois de tanto ser provado, você será aprovado. Se tornará um diamante. E se prepare para receber as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus. Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 3. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais ao Senhor, o vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Eu vou repetir. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais ao Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Deus permite que sejamos provados. Por isso que eu digo, a estrada da bênção nem sempre é fácil, mas vale a pena. Não desista. Quando acontecer alguma coisa ruim na sua vida, quando no seu caminho de ida e volta, clamando pela sua bênção, você foi ofendido, você foi caluniado, você foi entristecido, se algum irmão, alguma irmã, algum parente, alguma coisa te magoou, não acredite em você, nas bênçãos que o Senhor tem para você. Não desista. A estrada da bênção nem sempre é fácil, mas ela vale a pena. Suporte a provação. Em Tiago capítulo 1, versículo 2 diz assim:
Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. O que você está vivendo serve como pedagogia de Deus para você suportar, aguentar e se tornar um diamante nas mãos do Senhor. Aguenta as altas temperaturas da vida e aguente as pressões da vida, porque um diamante, um dia ele foi um carvão que aguentou alta pressão e altas temperaturas. A próxima lição que aprendemos com Ana é que Deus espera um compromisso da nossa parte. Deus espera de mim e de você, nessa estrada da bênção, um compromisso da nossa parte. Na verdade, isso nem deveria ser dito. Isso já deveria ser muito claro para mim e para você, pois Deus quase sempre quer ver o nível de compromisso de uma pessoa para com Ele antes de abençoá-la. Deus quer ver o nível de compromisso, porque muitas vezes uma pessoa recebe uma bênção do Senhor e se esquece do Senhor. Eu não sei se você já observou isso, mas quando você está na igreja e você começa a conviver com pessoas, de repente você percebe que chega uma pessoa nova na igreja e ela chega geralmente destruída. A maioria das pessoas que chegam numa igreja, elas chegam totalmente destruídas. Mas ela vai começando a andar nos caminhos do Senhor. Ela vai começando a se entregar para o Senhor. E ela recebe uma bênção. Ela começa a ter uma vida abençoada. E você acaba não vendo mais essa pessoa na igreja. Você não vê mais essa pessoa vivendo em Deus. Deus espera um compromisso da nossa parte. Ana era estéril. Lemos a história de que ela queria ter um filho, mas não podia. Mas ela prometeu a Deus que, se Ele permitisse que ela tivesse um filho, ela o devolveria ao Senhor. Deus acreditou nela, Deus confiou nela, confiou no seu coração, e ela cumpriu a sua palavra. No verso 26 e 28 que lemos, ela devolveu essa criança para Eli. E lá Samuel cresceu e se tornou um sacerdote. Agora, se coloque no lugar de Ana. Isso não deve ter sido tão fácil para ela, pois Samuel era o único filho que ela tinha. E como dar ao Senhor um filho tão esperado, tão desejado, tão único, fruto de uma promessa? Mas ela cumpriu a sua parte. Ela cumpriu a sua parte. Deus espera um compromisso meu e seu diante dele. Isso faz parte da estrada da bênção. Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 23, versículo 21. Diz assim: se um de vocês fizer um voto ao Senhor, ou seu Deus, não demore de cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado do pecado de não cumprir. Olha que palavra dura. Eu vou repetir: se um de vocês fizer um voto ao Senhor, Ana fez um voto. Ela falou que se Deus a abençoasse, desse um filho para ela, ela devolveria esse filho ao Senhor. E assim que ele nasceu, assim que ele desmamou, ela levou para o sacerdote Eli e entregou o seu filho, consagrou o seu filho. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, ao seu Deus, não demore em cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado do pecado se não cumprir. Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele. Como andam os seus votos e compromissos que você fez a Deus? Pense nisso. Cumpra os seus votos e demonstre o seu compromisso com Deus. Isso faz parte da estrada da bênção. Quer ser abençoado, quer ser abençoado, tem que percorrer essa estrada.
Próxima lição que aprendemos com Ana, que faz parte da estrada da bênção. Deus exige humildade. Deus exige de mim e de você humildade. A palavra de Deus nos ensina que Ele somente abençoa quem é humilde, e muitas vezes somos arrogantes, exaltados, portadores de uma falsa humildade, falando manso apenas para interesses próprios. Tome cuidado com isso. Ana ajoelhou-se diante de Deus e derramou a sua alma perante o altar. Numa atitude de sincera humildade, ela se derramou no altar. Quando Eli ofendeu, ao invés dela reclamar, quando Eli falou com ela, ao invés dela bater de frente, de repente saindo dali, chutando tudo, agredindo o sacerdote, como alguns fazem, perde a razão, se irrita facilmente, Ana simplesmente explicou para ele por que ela estava tão triste e abatida. Tão triste e abatida. Vocês conhecem a história de Naamã, aquele general leproso, um grande general que foi profundamente humilhado pelo profeta Eliseu, porque o profeta nem o recebeu, disse que ele teria que ir para o rio, tomar banho 7 vezes, que ali ele seria purificado. Seja humilde, faz parte da estrada da bênção. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Palavras de Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados pobres de espírito, isso significa humildade, pois deles é o reino dos céus. Não busque as bênçãos por interesse próprio. Não busque o Senhor por interesse próprio. Busque porque você o ama, porque você sinceramente quer ter uma vida ao lado dele. O que você faz quando você está triste? Humilha-se perante ao Senhor ou se revolta? Quando você está angustiado, você murmura, reclama, ou você se humilha diante de Deus e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 14, tem uma frase única que diz: humilhai-vos perante ao Senhor. Humilhai-vos perante ao Senhor. Penúltima lição, só tem mais 2, a penúltima agora, que aprendemos com Ana. Deus exige de nós uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira. De igual modo, isso também não deve ser surpresa para mim e para você, que Deus exige isso. A própria palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus exige que tenhamos fé verdadeira, e não só uma crendice qualquer, crer por crer, não. A fé gera atitude, a fé gera perseverança. Ana creu na bênção proferida pelo sacerdote, e mesmo depois dessa tristeza toda, o semblante dela mudou. Ana tomou posse da sua bênção, voltou para casa diferente das outras vezes, pois em seu coração, ela já estava grávida. Depois que Eli conversou com ela, entendeu, e ele disse que seja feita conforme a sua vontade, conforme aquilo que você deseja. Ela saiu de lá outra mulher, crendo que já estava grávida. Ana tomou posse da sua bênção. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos deixa muito claro que é preciso crer para depois ver. Ana primeiro creu e depois ela teve o filho. Hebreus 11, capítulo 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Creia primeiro. Creia na sua vida abençoada. Creia nas coisas que você está vivendo que serão solucionadas em Deus. Creia na sua cura. Creia na sua transformação. Creia na sua jornada com Deus. Creia na sua vida abençoada, da sua família, da sua casa. Creia no Senhor. Depois você verá tudo isso acontecendo. Primeiro creia. Creia do fundo do seu coração.
creia no fundo da sua alma, creia no fundo do seu espírito, porque a fé, ela move o agir de Deus e traz à existência aquilo que ainda não existe. Grave isso, a fé traz à existência aquilo que ainda não existe. Então creia, crer faz parte da estrada da bênção. Deus exige de nós uma fé verdadeira. Queridos, seja crente e não incrédulo. Seja crente, seja convicto, creia plenamente em um Deus soberano que tudo pode e tudo faz. E a última lição que aprendemos com Ana, com essa estrada da bênção que ela percorreu, é que a abundante graça de Deus, sempre nos surpreenderá. A abundante graça de Deus sempre nos surpreenderá. Na estrada da bênção, você sempre será surpreendido, surpreendida pela graça de Deus. Ana teve um filho que pela abundante graça de Deus veio a se tornar o grande herói de Israel em sua geração. Samuel substituiu o sacerdote Eli e os filhos de Eli no sacerdócio, que eram sacerdotes corruptos. Samuel substituiu. Mas a bênção não parou por aí. Depois desse milagre, Ana teve muitos outros filhos. Isso você lê no capítulo 2 de 1 Samuel. Pois a graça de Deus sempre nos surpreende. Ela pediu uma bênção, ela queria ter um filho. E ela assumiu um compromisso com Deus. E Deus o abençoou mais e mais e mais. Ela teve outros filhos. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 4, versículo 33. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a grandiosa graça sobre todos eles. A graça de Deus te acompanha. Entenda uma coisa, queridos, você nunca será levado por Deus para um lugar onde a graça do Senhor não possa te alcançar. Você nunca irá a um lugar onde a graça de Deus não possa te alcançar. Aonde você estiver, ali estará a graça de Deus sobre você. Entenda isso. Aonde você estiver, a graça do Senhor estará sobre você. Efésios capítulo 2, versículo 7. Para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A riqueza da sua graça. Você sempre será surpreendido pela graça de Deus. Quando Deus faz, Ele faz completo, faz de forma grandiosa. Deixa Deus surpreender você, se entregue completamente a Ele, deixe nessa estrada da bênção Deus te surpreender. Amém, queridos? O caminho da bênção nem sempre é fácil, mas sempre vai valer a pena. Neste caminho, aprendemos com Ana que você precisa ter perseverança. Você será provado, terá que demonstrar um verdadeiro compromisso com Deus e terá que ser humilde o suficiente e ter uma fé grandiosa em Deus e em seus profetas. Mas eu lhe garanto que nessa estrada da bênção, a abundante graça de Deus irá te surpreender e estará sobre a sua vida e transformando dia a dia a sua vida para sempre. Deus seja louvado por isso. Persevere, permita ser provado, tenha um verdadeiro compromisso com Deus, seja uma pessoa humilde, mantenha a sua fé em Deus ativa e se prepare que a abundante graça do Senhor sempre lhe cobrirá, sempre lhe cobrirá. Amém? Esse foi o devocional de hoje, a estrada da bênção. Essa foi uma palavra que Deus entregou no meu coração ontem e que eu tenho certeza que te abençoou e que vai te abençoar durante esse dia. Permaneça firme, seja perseverante, aguente a prova de Deus sobre a sua vida, se torne um diamante em Deus. Tenha um compromisso com Deus, mantenha a fidelidade, mantenha um compromisso com Ele. Seja uma pessoa humilde, admita os seus erros,
admita a sua dependência de Deus, mantenha a sua fé inabalável no Senhor e experimente a abundante graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa nos abençoar, continuar nos abençoando e fazendo essa palavra ser confirmada cada vez mais no nosso coração. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, continuamos na Tua presença essa que nos conforta, nos transforma, nos educa, nos ensina. Obrigado, Pai. Obrigado porque todos os dias o Senhor está conosco. Obrigado porque, independente das circunstâncias, o Senhor permanece fiel. Obrigado, Senhor, por nos acordar e nos trazer diante da Tua presença nesta manhã. Obrigado, Pai. Obrigado por esta palavra. Hoje aprendemos mais e mais do Senhor. Nessa história linda de Ana, conseguimos entender que existe uma estrada das bênçãos do Senhor. Que possamos ter ousadia, coragem para percorrer essa estrada que nem sempre é fácil, mas é uma estrada que vale a pena. Obrigado por nos ensinar, Senhor, de uma forma tão clara e objetiva, que o Senhor deseja nos abençoar sim, que as nossas bênçãos já estão prontas em Ti, mas que possamos estar preparados, forjados, amadurecidos para receber do Senhor todas as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Nos dê a graça, a força para continuar perseverante nessa estrada, perseverante nesse caminho. Aumenta a nossa fé, fortaleça a nossa fé. Nos torna pessoas cada vez mais humildes, dependentes do Senhor. Que possamos reconhecer que nada somos sem o Senhor, que nada podemos, que nada realizamos sem o Senhor. O Senhor é que nos movimenta, o Senhor que nos faz caminhar, o Senhor que nos faz viver plenamente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado porque aonde estivermos, a Tua graça estará nos alcançando. Aonde estivermos, a Tua graça estará nos conduzindo. Obrigado, Pai, obrigado por esta palavra maravilhosa, porque uma palavra como essa nos traz de volta para o trilho da vida, para o caminho correto. Que possamos continuar no caminho, na estrada das bênçãos do Senhor, na certeza e na convicção de que o tempo chegará onde as bênçãos do Senhor serão derramadas, porque estaremos prontos para receber, para administrar, para viver todas as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo, que esta palavra penetre o coração e que eles possam ser revestidos desse entendimento e entender que existe uma estrada a ser percorrida, que é a estrada da bênção, e que eles possam perseverar, que eles possam ter a fé fortalecida, que eles possam ser humildes, que eles possam estar com os ouvidos sensíveis à Tua voz e que eles possam receber graça sobre graça em suas vidas. Os abençoa, Pai, os abençoa em tudo. Abençoa a sua casa, a sua família, seus filhos, onde eles estiverem, eles possam ser extremamente prósperos e abençoados. Tira, Pai, tudo aquilo que não provém da Tua vontade, todo medo, toda preocupação, toda angústia, toda doença, toda enfermidade, tudo isso agora seja queimado pelo fogo da Tua glória e que eles sejam revestidos, Pai, do Teu Espírito e da Tua paz que excede todo entendimento. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Os abençoa da mesma forma, que esta palavra produza fruto no coração de cada um deles e que eles possam começar a percorrer a estrada da bênção do Senhor e serem extremamente abençoados pelo Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por esta manhã que está começando, por este dia. Continue conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos guiando, que possamos estar com nossos ouvidos sensíveis à Tua voz no dia de hoje e fazer somente a Tua vontade. Que a Tua graça, que o Teu amor, que as Tuas bênçãos estejam sobre a nossa vida neste dia. E ao chegar no final do dia, possamos estar com o coração repleto de gratidão por tudo que o Senhor fez no dia de hoje. Obrigado, Pai, é no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que essa palavra possa produzir frutos do entendimento,
na sua vida, que ela possa ser uma realidade na sua vida e que você possa desfrutar dela. Que esta palavra ecoe hoje no seu dia e que você possa começar a trilhar a estrada das bênçãos do Senhor de forma correta, sendo abençoado por Ele dia após dia, dia após dia. Amém, queridos? Vamos continuar com nossa leitura bíblica, né? O desafio. Hoje vamos ler o Salmo 84. Amém? Só o último aviso, antes da gente finalizar o devocional. Eu já estou com um grupo da leitura bíblica anual montado. Algumas pessoas já entraram no grupo. E a partir do dia 1º de janeiro, estaremos aí iniciando a nossa leitura bíblica anual. E essa leitura bíblica vai ser feita através desse grupo, tá? Essa leitura bíblica vocês vão receber todos os dias, quem estiver dentro desse grupo, no WhatsApp, todos os dias o vídeo da leitura bíblica e o comentário bíblico daquele capítulo que foi lido. Então, por exemplo, no dia 1º de janeiro, a gente vai ler o primeiro capítulo de Gênesis. E em seguida você receberá um link onde vai ter um comentário feito por mim sobre esse capítulo que você leu, para que você possa entender ele melhor, tá? Então, participe desse grupo. Se você quiser participar dessa jornada da leitura bíblica anual, que vai começar dia 1º de janeiro, você vai mandar uma mensagem para o meu WhatsApp escrito "Desejo participar". Eu vou colocar o WhatsApp aí. Esse aí é o meu WhatsApp. Você vai mandar uma mensagem para ele, para esse número, dizendo que você deseja participar dessa jornada da leitura bíblica anual. E aí eu vou cadastrar você nesse grupo. Esse grupo não é um grupo aberto, tá? Esse grupo só eu publico, então não vai ter lá um monte de coisa durante o dia, bom dia, boa noite, essas coisas todas que geralmente tem nos grupos, né? Lá só eu vou publicar. Todo dia eu vou mandar um vídeo para você da leitura bíblica e o comentário bíblico daquela leitura. Isso todos os dias. Então, dia 1º de janeiro, vamos ler o primeiro capítulo de Gênesis. E no dia 31 de dezembro, vamos ler o último capítulo de Apocalipse. É uma grande oportunidade de você ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, junto comigo, e sendo instruído capítulo por capítulo o significado daquilo que você leu, para que você possa, junto comigo, trilhar essa jornada das Escrituras, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Então, se você deseja participar junto com a gente, já tem algumas pessoas que vão participar comigo. Se você deseja participar, entra nesse WhatsApp, manda uma mensagem para esse WhatsApp 99806-5957, dizendo "Desejo participar da leitura bíblica anual", e você automaticamente será cadastrado nesse grupo. E dia 1º você já vai estar recebendo o primeiro vídeo da leitura bíblica. Eu tenho certeza que vai ser uma jornada extraordinária no conhecimento da palavra de Deus. Amém? É uma oportunidade para você que nunca leu a Bíblia, ler a Bíblia toda em um ano junto comigo. Amém? Tenho certeza que vai ser incrível. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Vamos ler o Salmo 84 hoje, não esqueça, vamos continuar firmes aí na nossa leitura. E que o dia hoje de vocês seja um dia extremamente abençoado, cheio da graça e do favor de Deus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento de oração na presença de Deus. Que Deus os abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.